Ontem tivemos mais uma reunião da CPI do esgoto em Blumenau, que ouviu técnicos do SAMAI e também da AGIR para fazer uma avaliação, né, desse encontro de ontem, da reunião de ontem da CPI. Eu converso com o presidente da CPI, vereador do Partido Novo, Diego Nasato. Bom dia, vereador, mais uma vez, muito obrigado pela atenção aqui com a nossa emissora. Bom dia, Jorge. Bom dia a todos os ouvintes da Itaberá. Para mim é uma satisfação estar com vocês mais uma vez. Como é que o senhor resume o encontro de ontem, né? As conversas com técnicos da AGIR e do SAMAI? Jorge, eu acho que das conversas que tivemos ontem, a gente pode destacar dois pontos fundamentais e cruciais. O assessor jurídico da AGIR, ele deixou claro que a agência reguladora recomendou que o município fizesse um ajuste, um aprimoramento na legislação municipal antes de assinar o quinto termo aditivo, coisa que a administração não fez. Então isso ficou muito claro, o técnico da AGIR disse que ele tem esse entendimento de que precisava aperfeiçoar a legislação municipal antes de assinar o aditivo. É a mesma tese que foi apresentada na semana passada pela dona Maria, que também é assessora jurídica da AGIR, ela também deixou claro que foi uma recomendação da agência reguladora, e a mesma tese apresentada pela própria OAB, que veio se manifestar sobre isso antes mesmo da gente ter a CPI instaurada. Então, a própria Ordem dos Advogados aqui na subseção de Blumenau emitiu um parecer falando que precisava ajustar a legislação antes de fazer o quinto aditivo na formatação que ele vinha, né? Quando a gente fala de ajustar a legislação municipal, a gente está falando justamente do caminhão limpa-fossa, porque é uma mudança muito grande na política de saneamento da cidade. E o contrato, ele precisa respeitar a política municipal de saneamento. E como essa solução de limpa-fossa não estava expressamente prevista na legislação municipal, careceu de legalidade esse ato. Outro ponto que eu considero muito relevante foi que ontem a gente teve um membro da comissão interna do SAMAI de acompanhamento do contrato de esgoto da nossa cidade, e ele informou que a comissão, que tem caráter consultivo, ela deixou clara a posição de ser contrária à assinatura do quinto termo aditivo. Então, as oitivas de ontem, elas acabaram por discutir principalmente os aspectos relacionados ao quinto termo aditivo, e tanto o técnico da AGIR quanto o membro da Comissão de Acompanhamento do Contrato de Esgoto do SAMAI deixaram claro suas posições institucionais contrárias à assinatura do aditivo, que infelizmente veio a vigorar por um tempo e felizmente, em decorrência do trabalho da CPI, mas principalmente pelas cobranças dos cidadãos blumenauenses, ele foi revogado. E o que esses depoimentos podem influenciar no relatório final dessa CPI, vereador? É claro que a gente não pode afirmar isso sumariamente, mas os depoimentos eles corroboram com a tese de que foi um ato discricionário da administração que desconsiderou recomendações técnicas tanto dos órgãos de controle interno do SAMAI quanto da própria agência reguladora. E quando a gente fala de que o quinto termo aditivo ele foi gestacionado durante a gestão passada, e aqui eu quero rememorar a oitiva que a gente teve do senhor André Spezin, que foi presidente do SAMAI à época da elaboração do quinto termo aditivo, tudo isso ocorreu sem um fundamento técnico. A gente questionou o senhor André Spezin que tipo de estudos e análises foram levadas em consideração para estabelecer essa solução de 40% limpa-fossa para a nossa cidade. Por que 40% e não 30% e não 20%? Isso é um assunto bastante técnico, precisa ser discutido com a população ou por especialistas, alguma consultoria, e ele deixou muito claro que foi um ato isolado dele, e nesse sentido a gente precisa responsabilizar de certa forma também a atual administração quando assina o aditivo sem ter qualquer fundamento técnico. Eles dizem que tem essa prerrogativa, só que no meu entendimento essa prerrogativa ela não pode atropelar recomendações da nossa agência reguladora e principalmente os próprios mecanismos de controle interno do SAMAI que recomendavam que esse aditivo não fosse assinado. Vereador, o quinto aditivo já foi revogado, né? A Justiça mantém a revogação desse quinto aditivo, que era, sem dúvida nenhuma, principal objetivo no início dessa CPI. Após as conclusões desse trabalho, conclusão do relatório final, que deve ser feito até dezembro, né? Deve ser pedida aí uma prorrogação desse prazo. O que o senhor espera, né, de
contribuição de todos esses debates, dessas discussões, desse relatório final para o tratamento do esgoto sanitário em Blumenau de 2026 para frente? Jorge, eu entendo que realmente o principal objetivo da CPI já foi atendido. A gente conseguiu, felizmente, derrubar essa insanidade que era o caminhão limpa-fossa, bem como o reajuste tarifário de mais de 10% que estava junto nesse processo do quinto tema aditivo, sem falar no aumento do prazo de concessão em 10 anos, ou seja, esses três aspectos eles já caíram com a nossa CPI, bem como ficou comprovado esses 27 milhões de reais de vantagem indevida para a concessionária. E com a revogação do aditivo, a gente tem o sentimento de missão cumprida do ponto de vista técnico. Isso vai ser certamente apresentado pelo nosso relator em dezembro. A gente quer incluir também a consultoria de revisão tarifária no documento do relatório final da CPI. Essa consultoria ela tem a finalidade de utilizar de uma empresa independente, um órgão externo, para avaliar se a tarifa que está sendo cobrada está correta, porque a população de Blumenau e a maioria dos vereadores já não confia mais no papel da nossa agência reguladora, porque, por exemplo, deixou passar essa vantagem indevida de 27 milhões de reais para a concessionária. Ou seja, a agência reguladora, ela se isenta de muitas responsabilidades e aquilo que deveria ser o órgão guardião do contrato parece omisso. É isso que a gente tem visto ao longo dos últimos anos, com diversos problemas relacionados a esse contrato. E qual que é o papel da agência reguladora de fato? Como que ela pode garantir que a gente tenha mais mecanismos de controle social? Porque a gente teve a estruturação desse quinto tema aditivo, com a anuência da AGIR, o acompanhamento deles, mas sem o devido processo de acompanhamento pela sociedade civil, e a própria Câmara de Vereadores não foi considerada nisso, né? Então eu tenho certeza que a agência reguladora deveria apontar mais essas fragilidades, né? Só que o que falta ainda acontecer é a responsabilização política, porque eu preciso deixar muito claro isso. Eu já falei que do ponto de vista técnico a gente já cumpriu uma missão, só que a gente precisa expor ainda o que aconteceu ao longo do contrato nos últimos 15 anos. E é por isso que a gente precisou ouvir ex-prefeitos, por exemplo, né? A gente sabe que o contrato ele tem problemas lá na concepção dele. A gente tem uma reclamação de receitas frustradas já no início do ano regulatório, e isso precisa ser escancarado do ponto de vista político, sim. E eu faço questão de dizer que a CPI ela é uma comissão de inquérito política também. Então essa responsabilização política vem através da CPI, e todo esse acompanhamento pela mídia dos trabalhos da CPI e essas entrevistas, toda essa cobertura, ela faz com que a população entenda melhor o que aconteceu, muitas vezes a portas fechadas ao longo dos últimos anos. Como é que ficam os trabalhos agora nessa reta final? Mais pessoas devem ser convocadas, as reuniões? Qual é o planejamento, né, desses últimos 2 meses aí de trabalho da CPI? Nós não temos nenhuma reunião marcada ainda, isso vai ser conversado entre os demais vereadores membros da CPI, mas provavelmente voltaremos a ter oitivas ainda, a gente não tem nenhum nome específico, mas isso vai ser discutido e provavelmente na próxima semana a gente vai ouvir alguém ainda. É fato que a gente vai precisar prorrogar os trabalhos da CPI, no meu entendimento, não necessariamente para ouvir mais pessoas, mas sim porque é necessário estender o prazo para que a gente contemple o resultado dessa consultoria ainda dentro do relatório final, que deve acontecer no início de dezembro. Mas a minha expectativa é entregar à população de Blumenau todo o trabalho e o relatório final, junto com o nosso relator vereador Egídio Beckhauser, ainda no mês de dezembro, para que a gente consiga encerrar o ano com todo esse assunto relacionado ao esgotamento sanitário, concluído por parte da Câmara de Vereadores. Vereador Diego Nasato, muito obrigado pela participação aqui na Rádio Itaberá FM. Jorge, obrigado mais uma vez, abraço a todos os ouvintes. Eu conversei com o vereador do Partido Novo, Diego Nasato, que também é presidente da CPI do esgoto aqui de Blumenau. Falamos sobre a reunião de ontem na Câmara de Vereadores.